observando se vai ter. Mas aqui. Vamos. Eu penso. Não, deixa a gente olhar aqui. Não, mas eu. Tá. Só olhar aqui. Pode sentar aqui. Tá torto não. Aí quando eu sentar vai pesar, vai ficar no pau. Você acha que tá torto? Acho que não. Eu acho não. Só impressão. Esse alguém. Você quer tentar? Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos, a mais um estudo do CEAL. Nós estamos começando hoje a... Deixa eu só compartilhar. Aqui eu já tenho o pessoal que está ao vivo, já está nos acompanhando. Nós estamos começando hoje, dando início à formação mediúnica, Essa é a parte teórica. Eu deixei lá embaixo uma lista das pessoas que foram inscritas para o curso. Eu peço que depois vocês assinem, uma lista que tem lá embaixo, para que a gente possa ver essa questão da frequência. Boa noite aqui para o Marquinho, que já está dizendo aqui que está presente. As pessoas que estão nos assistindo de casa, estão aqui conosco já nessa empreitada, nessa jornada. Depois a gente só precisa ouvir para saber como é que está a qualidade do som. Se alguém estiver de casa e puder nos dizer alguma coisa, quem está assistindo de casa, pode aí registrar. Aqui um exemplo de bicorporidade. O Roger está online e está sentado ali, ó. 2 lugares ao mesmo tempo. É isso. Então vamos começar. Hoje nós temos moderadoras aqui conosco, depois de tanto tempo com os moderadores que vivem faltando. Agora para 2020 teremos moderadoras fixas que não faltam e que vão nos ajudar com a inteligência e a sensibilidade típica das mulheres, Vamos começar com a prece. Clícia, você pode fazer a prece inicial por nós? Vamos serenar os nossos corações, tentar não pensar em nenhum dos problemas que deixamos lá fora, para que a gente consiga fazer a nossa sintonia com os bons espíritos e os nossos anjos guardiães. Meu bom Deus, eu te agradeço por este momento, pela oportunidade de aprendizado que pode contribuir com o nosso desenvolvimento moral. Rogo de ti, Deus, a permissão do amparo dos nossos anjos guardiães e dos bons espíritos que nos acompanham, para que eles nos inspirem boas ideias e boas reflexões. Que a noite de hoje seja iluminada, que todos os presentes aqui no CEAL e também aqueles que nos acompanham pelo Facebook possam construir juntos uma sintonia fraterna, com vontade de aprendizado, de aprendizados. E, em teu nome, meu Deus, eu te agradeço por este momento. Então vamos lá dar início ao nosso estudo, Opa! Aqui nós temos a Ana, que vai coordenar
a Ana, né, que vai coordenar o curso de formação mediúnica também. Ela coordena boa parte dos estudos da casa. Eu estive fazendo as contas, ela coordena mais estudo do que eu. Eu vou passar a coordenação dos estudos para ela. Porque ela coordena o curso de sonambulismo e magnetismo, o curso de formação mediúnica, o curso de formação de magnetizadores e coordena o magnetismo e ainda coordena a minha vida. Então, pronto, não tem mais nada. E a Clícia aqui está estudando descoordenados, a descoordenação da Clícia. A Clícia, esse semestre, e pelo menos esse semestre, o contrato, né, Clícia, para estar conosco nas quartas-feiras, no estudo da Revista Espírita, está aqui nos ajudando, né? E nós vamos fazer esse estudo. Alguém já me perguntou se seria feito em um dia. Vocês acham que eu consigo ler? Gente, vocês têm nem muita fé em mim, vocês. Pensem nas pessoas para terem fé em mim, né? Mas, não, a ideia não é fazer a história de um danado em um dia, né? É para fazer realmente um estudo aprofundado, para que a gente possa entender muito bem. Obrigado, dos Anjos. A dos Anjos diz que o som e a imagem estão boa. Meu amigo Melorlan está aqui, Cleonice, Tereza Neuma, Socorro, Máximos, muita gente aqui. Um abraço para todos vocês que nos acompanham, né? Então vamos lá começar esse nosso estudo, esse preparatório de formação mediúnica, estudo da Revista Espírita, né? Então, vocês vão ver que esse é um caso maravilhoso, porque muitas pessoas pensam assim, mas na sociedade de Paris, havia as chamadas reuniões de desobsessão, como elas passaram a ser chamadas aqui no Brasil. Vocês vão ver que o Kardec nunca usou esse nome, tá? Kardec sempre fala em moralização dos espíritos. Então, essa expressão, reunião de desobsessão, não existe em Allan Kardec. Mas se você, quando faz essa pergunta, está perguntando se havia comunicações dos maus espíritos, espíritos endurecidos, espíritos sofredores, sim, havia. Só que nós vamos ver como é que eram feitas. É bem diferente do que a gente imagina. Do que a gente imagina, não, do que costumeiramente a gente tem ideias e já passou a... Não é assim, já está meio que no nosso imaginário. Vocês vão perceber que são muitas sessões e eu pretendo, durante o mês de fevereiro, estudando todas essas sessões para que todos possam saber como é que se dá. Então, Revista Espírita de 1860, no mês de fevereiro, o título é História de um Danado. Não, é de fevereiro. Fevereiro. É porque nós estamos falando da revista. A sessão aconteceu em dezembro, tá? Eu recebi pelo menos umas 10 ou 12 perguntas. Eu pretendo ir respondendo todas as perguntas que foram feitas. Sociedade, aí aqui é o dia da sessão, 9 de dezembro de 1859, primeira sessão. O Sr. de la Roche, membro titular, comunica o fato seguinte do seu conhecimento pessoal. Numa pequena casa perto de Castelnaudar, havia ruídos estranhos e diversas manifestações que levavam a considerá-la como assombrada por algum mau gênio. Por isso, foi exorcizada em 1848 e nela colocaram grande número de imagens de santos. Desde então, querendo habitá-la, o senhor D mandou fazer reparos e retirar as gravuras. Há alguns anos, ali morreu subitamente. Seu filho, que nela mora atualmente, ou que pelo menos a ocupava até há pouco, certo dia, ao entrar num quarto, recebeu forte bofetada de mão invisível. Como estivesse absolutamente só, não duvidou que ela viesse de fonte oculta. Agora não quer mais ficar lá e vai mudar-se definitivamente.
Há na região uma tradição segundo a qual um grande crime foi cometido na dita casa. Interrogado quanto à possibilidade de evocar o autor da bofetada, São Luís respondeu favoravelmente. Chamado, o espírito se manifestou por sinais de violência. O médium foi tomado de extrema agitação, quebrou 7 ou 8 lápis, lançando alguns sobre os assistentes e rasgou uma página, que cobriu de traços sem sentidos feito com cólera. Foram inúteis todos os esforços para acalmá-lo. Premido a responder às perguntas, escreveu com a maior dificuldade um não quase indecifrável. Essa é a primeira sessão, né? Ele só conseguiu escrever esse não. Aí as perguntas foram dirigidas a São Luís. Por quê? Eu estou fazendo a primeira leitura da sessão, depois a gente vai debater. Mas por que ele vai dirigir as perguntas a São Luís? Porque ele tinha perguntado primeiro a São Luís se podia evocar o espírito. E ele disse sim. Aí aconteceu tudo isso aqui, né? Essa reunião bem animada, assim, bem do jeito que eu gosto. É lápis voando, papel rasgado, com emoção, né? Então, a primeira pergunta dirigida a São Luís. Eu vou ler, como eu expliquei a vocês, vou fazer ler toda a primeira sessão, aí depois a gente vai discutindo mais. Teríeis a bondade, dirigida a São Luís, teríeis a bondade de nos dar algumas informações sobre este espírito, já que ele não pode ou não quer dá-las? É um espírito da pior espécie, um verdadeiro monstro. Fizemo-lo vir, mas não foi possível obrigá-lo a escrever, malgrado tudo quanto lhe foi dito. Ele tem seu livre-arbítrio, do qual o infeliz faz triste uso. Continua Kardec. Há muito que morreu como homem, procurar informações. Foi ele que cometeu o crime cuja lenda existe na região. Quem era ele em vida? Pergunta Kardec. Sabê-lo-eis por vós mesmo, responde São Luís. É ele que assombra a casa atualmente? Sem dúvida, desde que foi assim que vou-lo fiz atender. Então os exorcismos não o expulsaram de modo algum. Ele participou de algum modo da morte súbita do Sr. D? Sim. De que maneira contribuiu para essa morte? Pelo pavor. Foi ele que deu a bofetada no filho do Sr. D? Sim. Poderia ter dado outra em algum de nós? Sem dúvida, vontade não lhe faltava. Por que não o fez? Não lhe foi permitido. Haveria um meio de desalojá-lo daquela casa? E qual seria? Se quisessem desembaraçar da obsessão de semelhantes espíritos, será fácil, orando por eles. É o que sempre esquecem de fazer. Preferem aterrá-los com fórmulas de exorcismos, que os divertem muito. Continua Kardec perguntando. Dando aos interessados a ideia de orar por esse espírito e orando nós mesmos, seria possível desalojá-lo? Sim, mas notai que eu disse orar e não mandar orar. Pergunta 13. Tal espírito é suscetível de melhora? Por que não? Não são todos estes como os outros? Contudo, é preciso dispor-se a encontrar dificuldades. Mas, por mais perverso que seja, o bem, em retribuição ao mal, acabará por tocá-lo. Que orem a princípio e o evoquem depois de um mês. Podereis apreciar a mudança que nele se operará. Continua Kardec. Esse espírito é sofredor e infeliz. Podeis descrever o gênero de sofrimento que experimenta? São Luís diz, ele está persuadido de que terá de ficar eternamente na situação em que se encontra. Vê-se constantemente no momento em que praticou o crime. Qualquer outra lembrança lhe foi apagada e qualquer comunicação com outro espírito foi interdita. Na terra, só pode ficar naquela casa e quando no espaço, nas trevas e na solidão. Em que mundo vivia antes da última encarnação? A que raça pertencia? Responde São Luís. Havia tido uma existência entre as tribos mais ferozes e selvagem, e precedentemente vinha de um planeta inferior à Terra. Se reencarnasse, em que categoria de indivíduos iria encontrar-se? Isto dependerá dele e de seu arrependimento.
Em sua próxima existência corporal, poderia ser o que se chama um homem de bem? Isto lhe será difícil. Por mais que faça, ser-lhe-á difícil evitar uma vida tempestuosa. Observação. A senhora X, médium vidente que assistia à sessão, viu esse espírito no momento em que queriam que escrevesse. Sacudia o braço do médium. Seu aspecto era aterrador. Vestia uma camisa coberta de sangue e tinha um punhal. O senhor e a senhora F, presentes à sessão como ouvintes, não sendo ainda sócios, desde a mesma noite cumpriram a recomendação feita em favor do infeliz espírito e oraram por ele. Obtiveram várias comunicações dele, bem como de suas vítimas. Damos-las na ordem em que foram recebidas, juntamente com as que, sobre o mesmo assunto, foram obtidas na sociedade. Além do interesse ligado a essa dramática história, ressalta o ensinamento que a ninguém escapa. Essa foi a primeira sessão, né, que já nos foi apresentado o Espírito e a gente já tem algumas ideias. Vamos fazer alguns comentários. Eu peço que os comentários, as perguntas, vamos focar logo nessa primeira sessão, para a gente não adiantar as outras, porque senão a gente acaba se perdendo. Começar com a Ana, para o destaque dela, que ela gostaria de fazer. Boa noite a todos e a todas. Então, num primeiro momento, logo no início, no relato do senhor La Roche, né, Rocher, ele vai falar que era uma pequena casa com barulhos estranhos e manifestações diversas, né, que são características de fenômenos físicos. E aí, só para lembrar, é importante, eu acredito que é importante enfatizar que esses fenômenos físicos não acontecem à toa, existe uma lei. E uma das leis que é colocada é que é necessário médiuns. Então, talvez não existisse na casa, mas na redondeza existem médiuns que o espírito poderia, da onde ele poderia retirar ou atrair esse fluido, digamos assim, para que essas manifestações pudessem ser feitas. Assim como a questão da própria bufetada que ele deu no filho lá do senhor, né? Depois, quando ele quando Kardec vai perguntar a possibilidade, é uma das regras que a gente sempre faz, quando a gente vai fazer atender um caso, digamos assim, a gente sempre pergunta ao nosso guia espiritual, no nosso caso é São Vicente, que ele chama São Luís para perguntar se o espírito poderia ser evocado. E aí também, você vê que nessa primeira manifestação do espírito, que tem a questão dos sinais de violência, extrema agitação, os lápis sendo atirados, rasgado e coberto o papel, você vê aqui que são traços de um mau espírito, porque ele causa essas impressões no médium. Se for um médium mais ostensivo, ele vai sentir aquilo que o espírito está passando para ele, né? Não é o médium que está de si que passa. Então, assim, quando a gente vai ver essa questão dos sentimentos das impressões dos médios, ele vai colocar exatamente isso, né? E é sempre a gente já tem os primeiros sinais para reconhecer que tipo de espírito, a natureza desse espírito. Por enquanto é só. Clícia, destaques? Eu acho que a primeira coisa que eu chamo a atenção aí na curiosidade é no título, né? Porque em algumas traduções não está a história de um danado. Está criminoso arrependido, como tem lá no Céu e Inferno. Como é que está aí no teu, Joelson? História de um condenado, né? Porque a gente fica atenta também às traduções, porque esse danado tem a ver com o fato dele ser um espírito que foi criminoso e que vai nesse processo aí se moralizando. Contribuindo com o que a Ana falou, eu queria chamar a atenção só por quando ele fala aqui que se foi nessas manifestações físicas, que ele fala assim, que a casa estava assombrada por um mau gênio. No caso, como as manifestações físicas estavam, como elas causaram realmente problemas na casa, a gente pensa em um espírito ruim.
Mas isso não quer dizer que toda manifestação física é feita por mau espírito, né? Elas podem ser feitas com outras intenções, inclusive esses espíritos podem ser utilizados, vamos dizer assim, por espíritos mais elevados, né? Tem até o caso do Kardec, né, que teve as batidas. E aí, Cícero, para passar para ti, quando ele fala sobre como o médium ficou, né, quebrando lápis e tudo, me parece que vai bem contrário à ideia da tal da educação mediúnica que a gente tanto fala nos dias de hoje, né? É isso. A sua tradição está a história de quê? De um condenado. É porque só tem a gente tem que ficar atento assim, que o danado é um condenado ao inferno. Não é um condenado das leis. Então e em francês é danado mesmo. Tinha me feito essa pergunta, não era, Ana Paula? Danado é um condenado ao inferno, é aquela alma que já está no inferno. Então esses eram os danados, são as almas do inferno mesmo. Então que eram tidas como, pronto, esse espírito não tem jeito. E engraçado que hoje a gente ainda chama os meninos de danado, né? Ah, danado, é nesse sentido, que eles dão tanto trabalho, que é outra variação, cão dos infernos, né? Não tem essa variação aí? É o mesmo danado aí da história aqui que foi apresentado. Gente, é isso mesmo que vocês colocaram, né? São esses pontos que, né, as meninas apresentaram, realmente o que a gente já destaca de cara, mas vocês que estão fazendo o curso de formação mediúnica, quem está nos acompanhando, que queira fazer, que vai mandar o e-mail, vejam como é o processo. Uma pessoa trouxe um caso. A gente vai lá na frente descobrir as dificuldades que tem nesse caso. Esse caso ele tem grandes dificuldades. Mas era bem questão de estudo, por quê? Porque a casa já tinha sido exorcizada, a casa já tinha toda uma tradição na história daquele ambiente de ser uma casa mal assombrada, condenada, ela tinha toda essa tradição, foi apresentada, e elas tinham uma particularidade, que é o fato de que lá uma pessoa morreu subitamente e o outro é que o filho levou uma bofetada, do nada. O que é isso? Então, é muito interessante... Pode deixar. É muito interessante... É muito interessante que o Kardec viu nesses fatos algo do estudo da doutrina. Então, a gente vai tentar entender o que está acontecendo. O que é que a gente faz numa situação como essa? Não é só assim, eu acho legal, quero fazer uma evocação, é interessante. Não. Você pergunta ao guia da reunião, ao presidente espiritual da reunião, se é útil e instrutivo. Vai ser útil essa evocação? Vai ser útil para o espírito? Vai ser útil para o grupo? Não, depois disso, é instrutivo? Nós vamos tirar alguma lição disso? Você tem que fazer essa pergunta para o guia da reunião, para o presidente da reunião. Não é nosso desejo, não. E aí, o que a gente recebeu aqui de resposta, que foi que Kardec recebeu de São Luís, ele respondeu favoravelmente, disse sim, evoque, pode evocar. O que é que acontece? Olha, São Luís disse, evoquem o Espírito, é útil, é instrutivo, é bom para vocês. O Espírito se manifesta aqui completamente em desequilíbrio, né? O Espírito, aí, como a Clécia falou, para os nossos moldes tradicionais, parece que esse é um médium não educado, porque viram aí, quebrou lápis, jogou papel, o Espírito fez e aconteceu.
Não tem problema. Não tem problema. Pessoal, agora os médios presentes estão liberados. Quando for amanhã, quem está participando de reunião mediúnica, ai dos coordenadores. Só façam isso nas reuniões daqui, tá? Não vão fazer por aí, não. Senão o pessoal pensa que eu estou passando um atestado de libera os médios, né? Não, mas não teria problema, porque aqueles sinais de violência não era do médium, era do espírito. Era o espírito daquele jeito. Se termina a reunião, e esse médium está passando mal, aí nós temos um problema. Aí nós temos um problema, porque aí é o médium que está precisando se equilibrar. Porque terminou a reunião, está tudo ok, e nós temos um indício de um problema. Alguma coisa não está certo, mas só por ter feito isso daqui, não tem nenhum problema. Vejam, foram inúteis todos os esforços para acalmá-lo. Foram inúteis todos os esforços. Tentou-se de tudo que é jeito acalmá-lo. Cuidado também aqui, vocês não estão vendo em nenhum momento aqui dizendo assim, e a gente, o magnetismo dispersivo, isso é invenção nossa. É invenção nossa. Quem está nervoso é o espírito. Não tem que aplicar dispersivo nenhum nele. Não tem. O médium não está passando mal nesse caso. Agora, se fosse uma situação do médium, é por isso que a gente tem que ter cuidado, se é o médium que às vezes fica impactado com a presença do espírito, com aquela sensibilidade que ele está acontecendo, ou se alguma coisa que precisa... Que eu lembro o caso do rapaz que está em êxtase e ele é estático, ele pede o Kardec magnetismo, mas para falar, porque ele já estava 2 horas falando, então ele estava cansado, então ele diz assim, aplique para eu falar mais, eu vivo pedindo esse tipo de magnetismo, aplica que é para eu falar mais, mas não é para acalmar o espírito, a gente tem que sempre ficar muito atento quem está passando mal. O que é manifestação do espírito e o que é o médium. Para a gente não ficar aplicando magnetismo, porque em outros casos vocês vão ver que o Kardec vai dizer, pare de aplicar. O espírito já simulava crise para ganhar fluido. Ainda mais um fluido carregado de soberba. Aí era que fortaleceu mais, porque era um magnetizador cheio de vaidades, que aplicava fluido. O fluido, obviamente, vinha com todas as suas qualidades morais, o espírito adorava receber aquilo ali. Então, vocês estão vendo aqui que acalmá-lo é na fala, é conversar, mas a gente viu uma pessoa, fechou os olhos, a gente já começa a começa tudo que é, e isso daí acaba virando apenas um ritual, uma superstição, que não tem esse valor. Premido a responder as perguntas, escreveu com maior dificuldade, não. Pronto. O que pode fazer? Vai embora, né? Respeitar, não tem o que dizer. Mas tem um problema grave. Foi o fato de São Luís ter dito que era para evocar. Agora o São Luís vai ter que explicar o que o Espírito não explicou. Porque foi ele que liberou. Ele disse, evoque, vai ser bom. Bem, evocamos. O Espírito não falou. Agora... Você evoca imediatamente o presidente espiritual para dizer o que foi que aconteceu. Isso é uma reunião séria. Essa é uma reunião séria. Você faz um planejamento, coloca tudo. A gente não pode sair da reunião como se aconteceu coisa totalmente diferente do planejado e a gente não perguntar o que foi que aconteceu. Porque não é uma mistificação onde foi enganado e aí você só vai saber realmente na análise na semana seguinte. Quando você fez análise, às vezes não passa, tá aqui, ó, fomos enganados. Depois da análise você descobre. Nesse caso, não é uma mistificação. Você chama o espírito, que o presidente espiritual disse que podia ser chamado, e ele não fala. Então você tem que perguntar ao guia da reunião o que que foi que houve. Aqui a gente não fica claro se é pelo próprio médium, pelo mesmo médium, ou pelo outro médium da sessão. Como São Luís dava comunicação por outro espírito, por outro médium,
Não fica claro, mas isso também pode fazer, dependendo do equilíbrio do médium, você pode perguntar a ele imediatamente, ao guia dele, ao anjo da guarda do médium, para que ele fale com o espírito, para que ele dê as respostas. Isso nós precisamos preparar os médiuns. Os médiuns têm que estar preparados, eles têm que ficar muito conscientes que quando ele entra em transe mediúnico, vamos usar umas metáforas assim, ó, é como se ele abrisse os portais, ele tirou a senha do Wi-Fi dele, né? Ele tirou a senha. O espírito fala, ó, a Ana é a médium, então ela está dando uma comunicação de um espírito, seja qual for. Eu sou o evocador, o coordenador da reunião. Ela escreveu alguma coisa estranha. Eu posso perguntar ao anjo da guarda dela, anjo da guarda da Ana, essa pergunta não está clara. O que o espírito quis dizer? O anjo da guarda dela responde. Depois eu retorno para o espírito e continuo a minha evocação com o espírito. Como? Por ela mesma. Ela deve estar sempre preparada para estar com o anjo da guarda ao lado, para eu ficar fazendo pergunta ao anjo da guarda e a qualquer outro espírito que esteja se comunicando. É porque a gente acha que tem que ser, termina primeiro uma comunicação todinha, acabou, agora é outra. Não, porque ela tem que estar vinculada ao anjo da guarda dela desde o início. Desde o início. Não tem essa de incorporação, mesmo sendo um médium de incorporação, de possessão, ele ainda está vinculado com o anjo da guarda. Então, esse trabalho é que era feito. Quando eu digo isso para os médiuns, eu falo isso para médiuns experimentados, que fazem trabalhos há anos em reuniões mediúnicas com assertividade. Quando eu digo isso, ele diz, mas nós não estamos preparados. É verdade. Por quê? Porque a gente aprendeu que é só um por vez. Que é só primeiro um, depois o outro. E às vezes o médium acha que só tem que dar uma comunicação por sessão, aí pronto, estou livre, eu já fiz a caridade. Pronto. Não, ele tem que ficar o tempo inteiro. Porque a partir do momento que o transe mediúnico começou, ele se vinculou, pronto, ele pode dar quantas comunicações ele quiser. Mas a gente tem tantas dificuldades que a gente tem que falar baixo. Por quê? Porque às vezes, se falar alto, a gente pensa que acorda o médium, que bota o espírito para correr. Então a gente tem que falar baixinho. Aí ninguém escuta, ainda bem que a gente grava agora tudo. Porque fica falando todo mundo bem baixinho, aí nem participa da reunião. Então, é só para a gente saber quebrar esses preconceitos, todos equivocados por falta de estudo, e dizer que é um desafio. Os novatos que nunca participaram de reunião mediúnica é muito mais fácil, porque ele não sabia como era. Quando ele já está há muito tempo na reunião, ele tem muita dificuldade. Ele tem muita dificuldade porque ele diz assim, olha, eu não consigo nem me livrar desse, porque às vezes ele está querendo se livrar daquele que está se comunicando. Imagina chamar outro. Ele está doido que aquela comunicação termine, porque ele está se sentindo sufocado, dependendo da natureza do espírito, ou está com o coração acelerado. Tem um pessoal que tem uma taquicardia que sai daqui direto para o hospital, né? Ou, não, é você da taquicardia? Não, pensei que Oi. Fazer uma pergunta. Tia, deixa o microfone chegar aí, tia. Tentar captar aqui o som. No microfone. Assim, eu queria te explicar assim. Tá ligado. Tá ligado. Eu queria que tu explicasse assim, porque fizemos vir, né? Quando São Luís diz, fizemos vir. Ficou uma dúvida, porque nas mediúnicas, nas outras, né? Pelo menos assim, as que eu participei, vinham espíritos dizendo assim, nós viemos amarrados, nos trouxeram amarrados, eu vim à força. Então, assim, eu queria saber, fizemos no vir. Que nível de convencimento foi esse
do espírito ou se ele veio assim, magneticamente, sei lá, amarrado. Sobre amarrações, né? Você quer responder? Geralmente é pela questão moral, por ser moral. E, inclusive, essa questão... Não, convencimento não, pela presença moral. Ele pode trazer. Agora, a forma como o Espírito diz, eu vim amarrado, é como ele sente. Não quer dizer que foi daquele jeito. Está entendendo? Constrangido. Como ele veio constrangido, porque é isso que eles dizem. Alguns dizem, eu fui constrangido a vir, mas pela presença moral. Agora, pode dizer. Alguns dizem, não consigo me mexer. Também é dele, é da sensação, é como ele se sente na presença de bons espíritos. Tanto como esse aqui estava dizendo, ele poderia ter feito mais coisas, só não fez por quê? Porque tinha bons espíritos ali protegendo. Né? Inclusive, até me lembrei de outra ocasião que o espírito tinha dito, eu jogaria pedras em vocês. Aí Kardec provoca, pois jogue agora. Aí ele, não posso, porque não me permitem. Mas exatamente por isso. Vamos só ouvir a pergunta do Pedro. A resposta da pergunta 1 diz que eu ouvi, mas não foi possível obrigá-lo a escrever. Isso. Mas é o... Deixa eu pegar. Na verdade, não é nenhuma pergunta, é só essa sua resposta tem no livro dos Espíritos. Quando Kardec faz essa pergunta, como é que você consegue convencer, ele fala da questão da superioridade moral, que é irresistível, né? Isso, é irresistível. Quando o Espírito Superior é irresistível, só o fato do Espírito Superior estar perto dele, o inferior já não consegue resistir ao que tem que ser feito, né? Vamos dizer assim, deixar lá e as coisas. Perfeito, a questão da moralidade. Eu acho que eu vou dar um exemplo assim bem popular, assim, usando meu pai como referência. Quando eu era criança, meu pai só precisava olhar para mim. Na época ele enxergava. Ele só fazia olhar para mim, não dizia nada. Eu dizia, pai, eu fiz isso, eu fiz aquilo, desculpa, não sei o quê, sem absolutamente nada. É lógico que meu pai é um espírito imperfeito, mas para mim ele tinha uma autoridade, né, moral, que não precisava brigar, falar alto, me prender, amarrar, coisa do tipo. Só a presença dele já me inibia nesse processo. E aí você pensa, um espírito extremamente endurecido como é este, que a gente está vendo o diálogo, e um espírito como São Luís. Né? Então, o nível de moralidade de São Luís intimida, mesmo que São Luís não precise, como é que se diz, atrapalhar o livre-arbítrio do outro. Tanto é que ele diz, olha, a gente trouxe, mas se ele não quis falar, é o livre-arbítrio dele. Eu só queria responder aqui a pergunta da Júlia, que ela fez lá no começo de alguma coisa que já passou. Eu queria não deixar passar. Ela pergunta assim, primeiro ela faz um comentário que não dá para ouvir as perguntas. Eu vou tentar realmente falar a pergunta por conta do áudio aqui. Quando ela pergunta assim, é normal... Deixa eu ver aqui, a palavra normal é ótimo, né? Mas pera ainda. Então, quando o médium se comporta de forma mais educada com o espírito, é normal, contanto que ao final da reunião o médium fique bem? Você se fez entender sim, viu, Júlia? Eu vou tentar responder. Você tem que olhar a natureza do espírito. O espírito era violento, tem isso, é mais educado. Naquele dia passa. Agora, se todas as sessões o médium faz isso, aí nós já temos um problema. Muda espírito, muda tudo, e o médium continua com o mesmo comportamento, aí é muito mais problema de alguma coisa. Talvez o médium esteja sofrendo uma obsessão. E o espírito que se vincula a ele o obriga a fazer isso. E aí ele precisa trabalhar esse aspecto. Tá? Não é, como eu estou dizendo, eu sei que você coordena a reunião. Se tem alguém no grupo que está nessa situação, aquele era um espírito mal educado, como nós vamos ver aqui, esse era um espírito com raiva. Ele queria fazer essas coisas, era a natureza dele. Então, passa, ok, mas depois todos os espíritos que se comunicam for dessa maneira, aí nós temos um problema sério, tá? É isso que eu espero que tenha dado para responder a pergunta. Aí aqui fica claro, né, para que a gente não interprete, gente, por que é que as coisas passam, Tiane? É porque os espíritos chegavam dizendo que vieram amarrados,
nos grupos espíritas. E a gente saía de lá aceitando que eles vieram amarrados. Não perguntamos, porque nós não dialogávamos com os guias, por que ele está dizendo que está amarrado? Porque é muito estranho a gente achar que os bons espíritos iam amarrar um espírito. Mas a gente deixava passar. A gente deixava essas questões passar. E aí a Ana explicou claramente. Ele tem ascendência moral sobre ele e diz, olha, venha que isso é bom para você. O espírito vai constrangido. Por quê? Porque a lei de Deus constrange. A lei de Deus, olha, é por amor. Agora, o que foi que ele não conseguiu fazer? Obrigá-lo a falar. Obrigá-lo a falar? Não. Por quê? Porque para o espírito fazer isso, mesmo sendo São Luís, ele teria que quebrar a lei divina, que é a lei do livre-arbítrio. Como ele tem o livre-arbítrio, se São Luís o obrigasse a falar, ele estaria cometendo tanto erro quanto o espírito que cometeu o crime do assassinato. A gente vai já descobrir que ele é um assassino. São Luís estaria cometendo a mesma coisa, porque ele estaria quebrando a lei. Ele tentou convencê-lo a falar, argumentou com ele, mas o direito do espírito falar quando quiser, ele não pode ser quebrado nunca. A lei de Deus tem que permanecer. Então ele não pode quebrar. Nem São Luís poderia obrigá-lo a falar. Pedro? E assim, me veio à cabeça agora, mesmo com a questão moral de São Luís, ele não tem como impedir que o espírito com raiva fizesse o que fez com o médium, porque eu faço uma analogia como se fosse uma criança birrenta, né? O pai chega, olha, fica sério, assim, se aquete, e ele fica com aquela gritaria, se esperneando e tudo, mas São Luís não pode obrigá-lo a se aquietar só pela questão moral, né? Ele tem nem diz assim, fale agora, né? Porque como você também vai querer falar com uma criança, né? Assim, pare de chorar, ou então fale o que aconteceu, e ela fica dando... E além de que precisaria para a utilidade do espírito, porque se ele transformasse todos os espíritos assim num robozinho, jogou uma pílula, não sei o quê, a gente nunca saberia quem é quem, qual é a natureza do espírito, porque ficariam todos, pareceria como se você tivesse dado Ritalina para os espíritos, aí fica tudo assim paralisado, não estão falando por quê? Porque estão tomando Ritalina. E ele diz... ainda foi contido, né? Porque ele queria fazer mais. Porque também tem limites à ação dos espíritos. Por isso que ele vai dizer, porque Deus não permite, os espíritos não permitem. Ele tem um nível que ele pode fazer, sempre para garantir a identidade. Você ia comentar alguma coisa? Eu ia pegar esse gancho para falar dessa questão das relações, porque também tem a mesma questão... quando a gente não escuta os nossos anjos de guarda, né? Por que a gente não escuta os nossos anjos de guarda? Porque a gente não quer. Porque eles dizem a mesma coisa, eles também não vão ferir o nosso livre-arbítrio. Se a gente não está querendo escutar o anjo de guarda, a gente vai escutar o quê? Os maus pensamentos. Porque os maus pensamentos vêm e a gente fica alimentando, né? Aí alimenta a raiva, alimenta os sentimentos ruins. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem uma vozinha que vai dizendo ao contrário, não é bem assim, não faça isso. Se a gente escutasse essa voz, a gente conseguiria escutar o anjo da guarda. O problema é que a gente quer alimentar aquilo porque a gente ainda se compraz, a gente ainda deseja aquele mal. E aí é a mesma questão. O anjo da guarda, por não ferir o livre-arbítrio, ele vai respeitar a nossa vontade, até que a gente realmente, sinceramente, queira ouvir o anjo de guarda. Mais alguma pergunta? Eu queria dar um salto aqui para a questão do número 15. Mas ainda está na sessão, né? Nessa sessão, né? Nós notamos aqui o Kardec nas perguntas, né? Quando ele pergunta, ele vem só rasteiramente em que mundo vivia antes da última encarnação, a que raça pertencia, porque ele viu que ele era muito violento. Então ele diz que vivia em tribos selvagens, né, e ferozes.
E ele já está buscando a identidade dele, se a natureza dele era agora, daquilo ali. E que ele vivia num mundo inferior à Terra, né? Sim. Então, daí ele diz, se reencarnasse em que categoria de indivíduos? Isso dependeria dele. Que tudo isso depende de nós para melhorar, né? Mesmo ele como selvagem, mas aqui tem um agravante aqui, que ele diz assim, em sua próxima existência corporal, poderia ser o que chamamos de homem de bem, né? Ele disse, isso será difícil, por mais que faça, ser-lhe-á difícil evitar uma vida tempestuosa. Quer dizer, aí não vem a história de ser tentado e fracassar, né? E são precisas várias encarnações para a mudança, né? Eu compreendi que é porque ele vai ter que pagar por aquilo que ele fez. Ele vai passar pelas provas e expiações. Ninguém muda da água para o vinho, do dia para a noite, né? Então, ele vai passar por aquilo que ele fez, por ele estar arrependido e tudo, e aí ele vai passar pelas provas que são difíceis. E aí, assim, não vai ser fácil para ele, tá entendendo? Não vou adiantar. Porque o arrependimento em si só não resolve, tem que ter a reparação. Só com a reparação. Teria. Sim. Uhum. Eu queria voltar para a gente se quem? Tá, então. É sobre essa questão dele que você vai falar? Não. Então deixa eu só acrescentar uma coisa que eu acho que é importante a gente observar quando fala de tribos selvagens, né? Essa referência é uma referência que tem a ver com a afinidade fluídica e a moralização do espírito, né? A moralidade do espírito. Quanto mais evoluído estamos, mais a gente vai encarnar em situações, digamos assim, mais evoluídas. Porque, às vezes, há algumas interpretações equivocadas quando se referem a tribos, a essa referência ao termo selvagem, né, que era muito típico do século XIX, há uma referência como fosse uma questão de racismo. E, dentro da lógica do espiritismo, não há espaço para discriminação de raça, já que a gente entende que todos nós somos espíritos vindo do mesmo modo, da mesma origem, e que podemos, a cada existência, estar vivenciando em uma etnia, em um lugar diferente, né? Então, faz para chamar essa atenção. Pode perguntar, Rafael. Quem lê em vida, eu acho interessante porque ele fala que procurar eles mesmos saberem, né? Porque talvez se ele falasse a resposta, né, dissesse quem ele era e tudo, talvez eles não fossem invocá-lo novamente e tudo. Então, acho que é importante ele fazer essas novas invocações, como também a questão da prece, né, para poder adorar. Muito boa essa questão 3. O Roger mandou uns comentários, fez um comentário sobre isso também, não foi, Roger, que você enviou? Porque aqui fica claro que tem um papel que é nosso. Você não pode ficar usando espírito para controlar espírito. Vocês vão ver lá na frente que esse tipo de comunicação aqui, o grau de comparação dela, de aferição, é muito difícil. Porque, como a gente vai descobrir, ele é um espírito que morreu há muito tempo. Então, a comparação é complicada para a gente saber da veracidade. Mas aqui, esse é um papel que cabe a nós. O espírito não precisa dizer o nome dele, você pergunta ao guia, né? O nome, é verdade o que ele está falando? Você confirma que não sei o quê? Nós é quem temos que ficar atento, porque senão a gente vai ter que, assim, o espírito se comunicou. Então, agora eu evoco São Luís para saber se é verdade. Mas como é que eu vou saber se é São Luís? Eu vou evocar outro para saber se aquele outro São Luís que falou é verdade. Não ia ter fim nunca. Então, você tem que guardar e acumulando comunicações, observações, até chegar, esse é o método, até chegar
num controle possível, dentro dos limites que a ciência espírita tem. Porque a ciência espírita tem limites, ela tem limites que a gente possa, quando se trata de verificação, de aferição. Então é interessante quando ele manda isso, né? Fala logo isso. Agora, é importante que vocês observem, para quem não está acostumado com os espíritos, a linguagem dos espíritos superiores, como eles trabalharam com Kardec, quando na pergunta 1 pergunta, terias a bondade de nos dar alguma informação sobre este espírito? Já que ele não pode ou não quer dá-las? Resposta, é um espírito da pior espécie, é um verdadeiro monstro. A gente fica chocado, né? Mas, meu Deus do céu, como é que um espírito diz um negócio desse que o outro é um monstro? Mas não é mesmo, como já dizendo a Débora? Mas, de fato, era um espírito endurecido. Era um espírito, porque ele precisa acordar o grupo. Agora, veja que lá na frente, quando ele pergunta se ele quer melhorar, se ele pode melhorar? Na 13. Tal espírito é suscetível de melhora? Por que não? Não são todos este como os outros? Veja, agora que se ele tivesse dito que não, aí não era um bom espírito. Mas o fato dele ter dito aquilo lá do começo é um fato. É a natureza do espírito. A natureza é um espírito endurecido, um espírito imperfeito, impuro, como está lá na escala espírita. E aí São Luís disse, mas diz que ele não só ele, como todo mundo aqui, ele vai melhorar. Você não é melhor do que ele. Por isso que ele diz assim, este como os outros, porque todos nós somos suscetíveis de melhora. Então, e aqui é onde você vai percebendo a superioridade. A gente não pode ficar chocado logo com a primeira frase, porque a gente tem esse dilema em análise de comunicação, quando nós estamos examinando as comunicações, nós que estamos nos grupos mediúnicos, o grande dilema é, mas um espírito diria isso? Um anjo da guarda diria isso? Um espírito superior diria isso? Porque a gente acostumou na nossa cabeça com a linguagem sempre doce, sempre, né? A gente ainda não sabe muito bem, e eu sei disso, que a gente não sabe muito bem, que a gente tem esse mesmo dilema quando vai educar o filho, a gente nunca sabe qual é a medida certa. Quando vai falar com um amigo, a gente nunca sabe a medida certa, o que é que eu posso dizer, até onde é que dá para falar. Como a gente fica titubeando, quando a gente vai também na linguagem dos espíritos, a gente fica assim, pensando assim, ele vai dizer ou ele não vai dizer? Como é que ele vai falar? O espírito superior, ele diz, pronto, fato. Agora, E tem uma outra questão, assim, né, que você tem que ver todo o contexto, tipo, só nessa primeira frase ele colocou a natureza do espírito, né, é um espírito da pior espécie, um verdadeiro monstro, mas logo depois ele complementa dizendo, ó, nós o fizemos vir, mas não foi possível obrigá-lo a escrever, malgrado tudo quanto foi dito, ou seja, você já vai percebendo que tem o respeito, a questão de como ele fala. Ele tem seu livre-arbítrio, mas infeliz dele faz triste uso. Então, você tem que ver o todo, porque se fosse outro espírito falando, se essa é um monstro, começasse a falar um monte de coisa, como é que se diz, rebaixando mais ainda, né? Aí sim, mas você nunca pode analisar só uma frase, né? E assim... Uma coisa sou eu dizendo, ele é um monstro. Outra coisa é São Luís, um espírito bom, né? Dizendo isso. Ele vai ser muito exato no que ele fala, mas ele mostra também, lá na frente, a crença da perfectibilidade do espírito, que ele vai poder melhorar, essa questão do respeito ao livre-arbítrio que a Aninha falou, né? Então, a gente precisa entender que essa reunião é uma reunião de estudo, por mais que ela vá ter também um propósito de ajudar na moralização desse espírito, ela tem esse objetivo, né? Kardec utilizava todos os diálogos para estudo e para aprendizado. Inclusive, dentro da lógica do espiritismo, né?
Deus que permitiu, os espíritos vieram pela sua vontade, mas tem também o trabalho, o esforço dos homens, o nosso esforço. Por isso que ele fala, sabe você, vá você descobrir quem é esse espírito, né? E aí, passando aqui, Cícero, para fazer uma pergunta para tu, primeiro, antes, só dizer assim, para a gente perceber que Kardec respeita o guia, mas ele não é submisso, no sentido assim, ele questiona, ele pergunta, né, de maneira respeitosa, não é aquele falou e ele acata por imediato, ele vai no diálogo. Mas a minha pergunta é sobre o limite de um espírito, né? Quando ele fala da morte súbita, que esse espírito causou a morte súbita, né, no primeiro dono da casa, lá, um dos donos da casa, e ele fala que é por medo. Mas veja que ele falou assim, ó. O Kardec pergunta, ele participou de algum modo? Ele participou de algum modo. Aí São Luís diz sim. Aí depois ele pergunta, de que maneira contribuiu para essa morte? Contribuiu para essa morte. Pois é, ele não está dizendo que ele o matou. Ele contribuiu, como? Pelo pavor. Porque aí a gente vai tem outro texto chamado O Mal do Medo, onde a gente percebe essa questão do medo, e é por isso que esse semestre nós vamos estar estudando nos nossos grupos mediúnicos, síndrome do pânico, fobias, tudo isso, porque pelo que a gente está percebendo aqui, vejam, o espírito pode contribuir para a morte. Contribuir, não vai matar, mas vai contribuir, por isso que é importante a gente perceber isso. No do mal do medo, ele é muito claro ao dizer que quando você fica com o seu corpo alimentado por medo, e esse medo pode ser provocado pelos espíritos, você fica com o seu corpo recebendo as toxinas, os hormônios, essas questões todas, que seria para aquele momento de medo. E esse medo é uma coisa positiva quando dentro de um quadro X, né, que você tem ali, ter o medo numa situação específica, ok. Mas se você fica direto com isso vai causar situações físicas. Situações físicas. No texto O Mal do Medo, que o São Luís também analisa um caso assim, e aqui você está vendo isso também. Então, tem toda uma questão que é colocado. Primeiro ele fala que os exorcismos não o expulsaram. O que é exorcismo, gente? O que ele tenta dizer aqui do exorcismo? O exorcismo é você criar um ritual baseados em leituras religiosas, qualquer forma de ritual, com que objetivo? Expulsar o espírito. Cuidado que às vezes tem pessoas fazendo evangelho no lar e está como se fosse exorcismo. Do mesmo jeito. Para expulsar os maus espíritos. Ela lê o evangelho uma vez por semana, faz todo o ritualzinho. Abre, lê uma mensagenzinha antes para concentrar, meia hora antes bota uma música, ninguém pode brigar, meia hora antes é o evangelho, né? Ninguém pode brigar, lê uma mensagenzinha, lê o evangelho, às vezes acha ruim porque algum membro não quer participar, aí vem aquele membro com a cara inchada, sabe que não quer participar, mas que não sei o quê, e aí faz. Tem algum problema com isso? Não estou dizendo isso. Como é que ele seria exorcismo? Se eu não fizer preces sinceras, se isso não tiver sinceridade, se eu leio o evangelho sobre a paciência, quarta-feira à noite, falo sobre a paciência, na quinta-feira de manhã, a oportunidade de exercitar a paciência, eu jogo o evangelho que eu fiz na quarta-feira à noite fora, eu não exercito aquilo que eu meditei, eu não trabalho em cima daquilo que eu fiz, o que é que eu estou fazendo? Uma mera sessão de exorcismo. Só mais suave, porque eu estou usando o Evangelho segundo o Espiritismo. Mas ele não tem valor nenhum se não for seguido do esforço da melhora, do esforço para pegar aquilo que foi, né, refletido, debatido e colocar em prática. Então, fica um ritual igual esse daqui, não tem valor nenhum. Daí a gente
nos atendimentos fraternos, recebemos, mas eu estou lendo o Evangelho aqui faz tempo para ver se o Espírito vai embora. Médium desequilibrado, eu leio muito o Evangelho, mas ele não vai embora. Primeiro que ninguém lê Evangelho para o Espírito. Você tem que ler para você se modificar, mas é como a gente é ingênuo e não percebe que é exorcismo. Fica lendo, lê aqui o Evangelho para o Espírito ouvir. Não, é para você ouvir, é para você se modificar. Porque se você não se modifica, não. Principalmente se for um caso de uma vingança. Então a gente inverte completamente a coisa e acaba fazendo os exorcismos com outro nome, que o Kardec condena. Kardec não, que o São Luís diz, não tem valor nenhum. Não tem valor nenhum. Então o Evangelho no lar é uma ótima ferramenta para quem está fazendo, mas se for realmente viver seguido de mudanças em sua vida, reflexões profundas, que compreensão. Não dá para ficar com raiva porque a pessoa do lar, aquele membro lá não quer participar. Eu já vou fazer o Evangelho com raiva. Ou forçando o outro, trazendo o outro. Então não estamos falando de criança, estamos falando de adulto, né? Um adulto que não quer, forçando, vai estar amarrando a pessoa para fazer. A gente precisa refletir sobre isso. Dúvida, alguma colocação? Evangelho no lar sempre gera essas questões, assim, eu vejo a cara de todo mundo, o Evangelho, quando eu falo essas coisas, parece que eu sou o que condeno o Evangelho no lar. Não é isso, tá? E mesmo porque tanto os espíritos imperfeitos como os maus espíritos, eles podem perceber as nossas intenções, né? Eles não vão ler o nosso pensamento do jeito que estão, no que eu estou, mas ele consegue fazer uma leitura do que eu estou sentindo. E aí, se eu estou lendo o Evangelho, mas eu não estou refletindo, não estou sendo sincera, não estou pedindo de verdade, ele percebe. Aí é por isso que ele chamou a gente de hipócritas, né? E fazem o que fazem, eles não vão se afastar. Tanto que a recomendação é prece, sempre é prece. Né? A prece refletida, sentida. Né? A Socorro pergunta aqui, o fato dele ter vindo de encarnações anteriores em planetas inferiores ao nosso, já é uma prova da sua evolução, ainda que gradativa, né? Sim, já é um progresso, ele já está num planeta de provas e expiações, já não está num planeta mais primitivos dentro daquela divisão didática que o Kardec colocou na categoria dos espíritos. Isso já é um indício de que ele teve uma melhora. Um comentário você ia fazer? Não nessa parte. Então tá bom. Então não te dou o microfone. Porque estamos indo para os 15 minutos finais. Aí ele mostra a questão da vontade dele. É que eu quero refletir sobre aquele final que é muito importante a gente terminar, refletir sobre o finalzinho. Você fazer uma pergunta, Débora? Só que São Luís disse que orem, mas orem, não mandem orar. E São Luís diz, orem, mas não mandem orar, né? Esse daí é muito típico também, assim, o movimento espírita criou esse negócio assim, tu pode fazer uma prece por mim? Tu faz, não sei o que, às vezes a pessoa tá boazinha, né? Não tem nada que a impeça, mas é muito cômodo, assim, você rezar por mim, dá para levar meu nome para o centro? Né? Então tem todas essas questões que você não vê assim, mas por que você não pode? O que te impede? Né? Então, ele tinha vontade de bater no povo lá, mas não deu, né? Por quê? Porque não foi permitido. É porque eu queria que ele... Eu queria mostrar duas coisas. Primeiro, o gênero de prova, de sofrimento dele. Ele está preso na casa. É a prova, é a expiação dele. Ele está preso na casa. E aí ele percebe, ele pensa que vai ficar eternamente ali. E aí, quando você evoca um espírito desse, pergunta onde é que ele está, ele vai dizer que está no inferno. Por quê? Porque é uma descrição de penas. Ele pensa que é para sempre. Qualquer outra lembrança lhe foi apagada. As lembranças foram apagadas para quê? Para que ele lembrasse do crime dele. Ele estava ali, vendo aquilo, vendo aquela situação. Ele estava preso naquela situação.
na terra só pode ficar naquela casa. Na terra. Olha como é legal, porque a gente vai aprendendo. E quando no espaço, ou seja, quando ele sai da esfera da terra, porque o espírito pode conviver na terra, aqui, andando, sentado nessas cadeiras, subindo as escadas na terra. Ele não consegue. No espaço, é quando ele ascende. Ele não, opa, eu quero tentar sair daqui. Cuidado com esse meu, né? Porque parece que ele vai dar um voo assim, não é? E para o espaço, que é o mundo dos espíritos, quando ele sai daqui, o que é que tem para ele? Trevas e solidão. Trevas e solidão. Ele não vê outro espírito, ele não vê nada. Ele só vê o vazio, a angústia. Me chama a atenção uma coisa, assim. Antes a gente falou sobre o medo que o encarnado teve que provocou a morte. Como o medo nos paralisa, estando encarnados ou como espíritos. Esse espírito, ele vai ficar preso na casa também, porque quando ele sai, ele só vê a escuridão. E ele fica com medo. Ali naquela casa, bem ou mal, ele conhece, ele sabe aquele ambiente. Tá, ele está se torturando. Mas quantas vezes nós também nos torturamos pelos medos, né? Aqueles que já vivenciaram, vivenciam processos obsessivos, percebem como o medo faz parte desse dilema, né? E aí a oração que ajuda ao espírito, que faz o papel de obsessor, ajuda a gente também, porque entra em contato com os bons espíritos, né? E ajuda nesse processo de sair do medo. Sim, por conta. Ele não está lá preso consciencialmente. Lá foi intencionalmente Deus. É o que ele pode ter. É porque, lembra assim, o fato de nós termos um livre-arbítrio, nós temos algumas limitações. Veja assim, o Kardec diz, os espíritos vão falar, eu sou espírito imperfeito. Eu sou espírito imperfeito. Tenho um livre-arbítrio. Mas eu não posso ir para os mundos superiores. Por quê? Porque o meu perispírito é denso. Pelas minhas condições morais, as minhas questões morais, os meus pensamentos me prendem a este mundo, a este tipo de situação. Por isso que a gente não às vezes não dá atenção às pequenas palavras. Logo na pergunta 1, que ela é uma pergunta que eu poderia passar a noite todinha só nela, né? Porque ele trata de muitos aspectos da doutrina. Ó. Na pergunta 1, ele diz assim, ó, ele tem seu livre-arbítrio, do qual o infeliz faz triste uso. Por que ele fez por que ele é infeliz? Porque ele faz triste uso do seu livre-arbítrio. Ao usar mal o seu livre-arbítrio, ele modifica, densifica, a palavra densifica não é boa, mas eu vou usar para a gente entender. Ele densifica o seu perispírito. O seu perispírito se vincula àquelas regiões, aqueles interesses. Ele quase que materializa as suas criações fluídicas. Foi ele que fez. É tanto que vamos pensar o seguinte. Sim, como se fosse uma... mas isso deve estar previsto já na lei de Deus por essa questão. Eu tenho que lembrar, eu tenho que forçar. Eu não tenho a possibilidade de esquecer. Agora, lembremos, é esse caso. Nesse caso, porque as penas são variáveis, os espíritos vão dizer, são variáveis. Nesse caso específico, ele precisava... Isso, ele precisava disso. A partir desse momento que ele densifica o seu perispírito, porque eu queria dizer a você assim, ó, porque poderia ter o seguinte caso, imaginemos. Isso. É porque o pessoal, a Ana está me lembrando para lembrar que ela disse, o fato dele estar preso na casa, né? Então, tem sempre que lembrar que é na consciência mesmo, porque senão eu ia dizer assim, imaginemos o seguinte caso, se a construção fosse demolida, ele estaria livre?
né? Se tivesse sido demolida, não, ele continuaria preso, vendo essa casa, vivendo essa casa, vivendo essa situação. Ou talvez ficaria no desespero e ficaria só nessas trevas que está sendo relatada. Mas é sempre bom lembrar que ele se construiu assim, pelo mau uso do seu livre-arbítrio. Então, das escolhas que eu faço. Por isso que Santo Agostinho vai dizer assim, ó, o peso da minha vontade é o meu amor. O peso da minha vontade é o meu amor. O que ele está querendo dizer isso? Ele, baseado na física que ele conheceu, a física aristotélica, a física ptolomaica, que dizia assim, ó, nós somos atraídos para onde tem mais de nós. Era a física deles. Então ele dizia assim, ó, por que é que o rio corre para o mar? Porque lá onde tem mais água. Por que é que a fogueira, né, a fumaça vai para o ar, onde tem mais ar? Por que é que a pedra cai? Porque tem mais pedra no chão. Então ele não tinha gravidade. Ele dizia que nós éramos atraídos, a nossa vontade era atraída para aquilo que a gente amava. O que eu amo é para onde eu vou. O peso da minha vontade é o meu amor. Eu sempre vou para onde o meu amor está. Se o meu amor está nas coisas terrenas, toda a minha vontade vai ser de coisas terrenas. Se eu amo a Deus, eu vou querer ascender. Então esse espírito ele está preso nas suas escolhas. Ele não pode mais querer diferente até ele começar a fazer escolhas diferentes, modificando esse perispírito, sendo transformado e tendo o direito de ascender. Então ele está preso nesse sentido. A lei já prevê isso, mas não foi um espírito assim que diz assim, olha, aqui, sei lá, Ministério da Expiação, você vai ter isso. Ele constrói. É a consciência dele quem constrói. Pedro? Só para complementar aqui, o Espírito também fala sobre isso. Né? Dependendo da evolução do Espírito, o pensamento dele não consegue focar em outras coisas. Sim. Então, assim, ele está passando por esse sofrimento, então ele fica com aquele pensamento tão recorrente na cabeça, vamos dizer assim, né, na mente dele, que ele acaba, entre aspas, esquecendo de tudo, né, do passado, e fica constantemente vivendo aquilo, mas por uma questão de que ele não consegue mais ter o controle do próprio livramento dele. E isso. Você pode parar e sair, você pode deixar. Pronto. E por quê? Nesse caso, ele está querendo garantir, a lei está querendo garantir que ele não esqueça, que ele não use um mecanismo do tipo, eu não vou nem lembrar. Não, vai sim. Mas veja, fora daquilo só tem vazio. Outros espíritos vão vagar, mas nesse caso não, ele está preso ali. Então tem essa especificidade. Cada um de nós vai ter seu próprio inferno particular. Por isso que a gente nunca pode tomar como regra. Como regra, quando tipo, quem lê o Nosso Lar, e aí vai querer assim, eu quero também. Aquilo é uma experiência do espírito lá. Aquilo é dele, é intransferível. Ele passou por aquelas situações dele, aquilo é ele, é André Luiz, é ele. Você não pode transferir aquilo para mais ninguém. Por quê? Porque cada um de nós tem os seus caminhos, as suas vidas, as suas escolhas, né? E aí nós vamos trabalhar, digamos assim, nós vamos estar no mundo dos espíritos, por isso que o Kardec suspende as descrições dos mundos dos espíritos rapidamente. Por quê? Porque ele começou a perceber que cada espírito se comunicava e contava de um jeito. Cada um contava de um jeito. Então, não é que não tem um padrão no mundo dos espíritos, é porque ele reflete o mundo interno de cada um. Como cada um de nós tem o seu próprio mundo interno, não há regra. Nunca tem uma regra. Agora, toda experiência contada, relatada pelo espírito, é um aprendizado. Você tira um aprendizado. Agora, não dá para ficar imaginando, então eu vou passar por isso. Não, depende do seu mundo interno. Cada um vai ter. Mas, realmente, como a gente está chegando no final, é só porque eu não posso terminar essa primeira sessão sem registrar isso aqui. Aí tem a descrição do espírito, feito pelo médium, né, tudo mais, mas é o senhor e a senhora F. Esse é o diferencial de tudo. Isso aqui é contrário a tudo que a gente já viu, e algumas pessoas vão dizer, é contrário até ao bom senso, né? O senhor e a senhora F presentes na sessão como ouvintes. Eles nem eram membros oficiais do grupo, presentes como ouvintes, não eram ainda sócios. Desde a mesma noite, cumpriram a recomendação feita em favor do infeliz espírito.
outro registro, quando São Luís diz, orem por ele 30 dias. É bom, importante. Quando o Espírito diz assim, olha, orem mais, você pergunta, porque orem mais é o quê? A vida toda? Se for, a gente vai orar a vida toda, mas é o que São Luís? Orem 30 dias. Mas o senhor F, a senhora F, oraram por eles. Quando a gente ora pelo Espírito, você chama o Espírito. Ao orar pelo Espírito, você está chamando o Espírito. Intenção, você está pensando nele. Quando você está em intenção, você traz o Espírito. Agora tem duas possibilidades. Quem está com medo dos Espíritos nunca mais vai orar, porque estão sabendo dessa notícia, né? Nunca mais vão orar, vão continuar infelizes também com seus problemas, porque outros Espíritos vão lá para te perturbar, porque você não ora, aí ninguém ora, e outros Espíritos... Mas aí ele diz aqui, obtiveram várias comunicações dele, bem como de suas vítimas. Damos-las nas ordens que foram recebidas, juntamente com as que, sobre o mesmo assunto, foram obtidas na sociedade. Aí diz, além do interesse dramático da história, ressalta o ensinamento que a ninguém escapa. Veja, ninguém ia para a sociedade e ficava com medo do Espírito. Veja, o Espírito era bruto, descrito como uma camisa coberta de sangue e um punhal na mão. O São Luís, que era o presidente, disse, ele é um monstro. E o senhor e a senhora F disseram, não, vamos chamar ele lá em casa. Essas são almas boas e caridosas, porque se dedicam a orar pelas almas sofredoras, por aqueles que pedem prece. E a gente está com dificuldade de achar até um encarnado. Oi? As próximas sessões são na casa do senhor e da senhora F. E aqui no CEAL que a gente vai continuar, né? Eu consegui fazer uma sessão, eu estou impressionado. Eu pensava nem que ia terminar uma sessão hoje, aí, Márcio, fiz uma, né? Então, mas vejam como isso aqui é totalmente fora do nosso padrão. A gente não ora pelos espíritos, mas a gente não ora pelos encarnados. E eles estavam orando pelos desencarnados. Isso aqui é uma mudança no paradigma. E um desencarnado malvado que não tinha vínculo com eles. Não estão orando lá para se livrar de uma obsessão. Eles estão orando por compaixão. Por compaixão, eles estão orando, chamando um espírito dessa espécie para dentro de casa. Para dentro de casa. Só porque a gente pensa assim, não, porque o espírito mal está dentro de casa. Não, se você chama em nome de Deus e tem realmente piedade, compaixão e quer fazer o bem, você vai ser amparado, nunca prejudicado. Orar pelos espíritos não prejudica. Mas tem gente que tem medo, porque se orar pelos espíritos, tem um egoísmo e tem um preconceito, né, que foi ensinado equivocado. Não líamos Kardec e achávamos isso muito estranho, porque a pessoa diz, se eu orar, os espíritos vão lá para cá. Não, eles já estão na sua casa, amigo, faz tempo. Só por esse seu posicionamento, já dá para ver que eles estão lá. Já dá para ver, então não se preocupe que vai chamar, mas não, porque já tem, talvez ele nem entre de tantos que já tem lá impedindo. Eu queria só registrar isso para mudar, para deixar claro a mudança que a gente fez num sentido equivocado, né? A gente perdeu muito. Então, alguma consideração final? Não? Clícia? Não, então vamos finalizar, porque o tempo já passou. Obrigado. Se fosse o Daniel, ele ia falar 15 minutos. Ainda bem que vocês não são o Daniel. As minhas considerações finais para o Daniel tem que ser 8h30, porque senão a gente vai até as 9, né? Brincadeira, é porque ele disse que vinha hoje, não veio, né? Mas virá outro dia. Faremos outra sessão com o Daniel. Então, agradeço a todos vocês que estão aqui, as pessoas que estão inscritas para o curso, que querem fazer a parte prática um pouco mais à frente. Registrem o nome na prancheta, na nossa mesa girante, a prancheta girante, até moeda caiu, tá vendo? A prancheta girante, que aí a gente vai vendo depois, quando for a parte prática. Tá ok. Então vamos fazer os avisos. Amanhã nós temos a nossa reunião de magnetismo, 22 horas, aplicação a prece pelos doentes, sábado, tratamento espiritual, segunda-feira, o outro curso que a casa oferece. Estão todos convidados. Vamos fazer a nossa prece de encerramento. Deus de amor e bondade, Senhor da vida, nós te agradecemos, Pai, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em Teu nome, buscando aprender.
Agradecemos a São Luís pelos ensinamentos desta noite. Agradecemos a este espírito que era tido como espírito de um danado, que ao narrar a sua história, tanto nos ensina. Agradecemos a Allan Kardec, que coordena o estudo das quartas-feiras. Rogamos a Jesus, nosso modelo e guia, que nos inspire a transformação moral. Aos anjos da guarda de cada um de nós, nós pedimos que permaneçam conosco, nos incentivando ao estudo, perseverando nos nossos estudos e buscando a cada dia aplicar tudo o que aprendemos em nossa vida, no cotidiano. Em teu nome, Jesus, em nome dos bons espíritos que coordenam este grupo, rogamos a Deus a permissão por dar por encerrado esta reunião. Ampara-nos, Pai, hoje e todo sempre. Que assim seja.